companheiros e companheiras do nosso canal do YouTube, DIP Mudo Direito Público. Estamos falando da Lei 8.429 de 1992, que trata da improbidade administrativa. Especificamente, no momento, estamos falando do capítulo que se refere à ação judicial de improbidade administrativa. Ou seja, a questão da improbidade administrativa já sendo tratada no Poder Judiciário. E para isso nós temos as regras previstas na Lei 8.429 de 1992, que nos orienta sobre a forma pela qual devemos seguir no nosso caminho para chegar ao Judiciário. Ou, já estando no Judiciário, como que funciona a tramitação desta ação lá dentro. E esse assunto está previsto no artigo 17, nos parágrafos de 1º a 13 da Lei de Improbidade Administrativa. Nós começamos o nosso estudo sobre esta ação de improbidade administrativa fazendo alguns questionamentos acerca da improbidade administrativa, acerca da ação de improbidade administrativa. No primeiro vídeo que eu gravei, que é intitulado de Propositura de Ação de Improbidade Administrativa, a primeira parte, eu fiz os seguintes questionamentos e tratei de respondê-los logo em seguida. O primeiro questionamento, eu fiz a seguinte pergunta: quem detém a legitimidade para propor a ação de improbidade administrativa? Ou, em outras palavras, quem pode ajuizar a ação de improbidade administrativa contra os agentes que praticaram o ato? O segundo questionamento, eu já pergunto: quais as pessoas que foram acionadas no ato de improbidade administrativa? E no terceiro questionamento, terminando o primeiro vídeo que eu já falei para vocês, eu faço o seguinte questionamento: onde deve ser proposta a ação de improbidade administrativa? Qual é o foro competente? E faço mais um, inclusive, aqui no primeiro vídeo, Quarto questionamento: o que se busca com essa ação de improbidade administrativa na Justiça? Qual é o seu objeto? O que se pretende com isso? E no segundo vídeo eu fiz outros questionamentos da seguinte forma: qual o nome que normalmente é dado a essa ação de improbidade administrativa? O sétimo questionamento: como que o cidadão pode representar ou levar a conhecimento, tanto do Ministério Público como do município, da notícia da prática de um ato de improbidade administrativa e pedir providência nesse sentido? Seria o sétimo questionamento. E aí eu passo para o terceiro vídeo, que foi o último que nós gravamos, que eu fiz o oitavo questionamento da seguinte forma: nas ações de improbidade administrativa propostas pelo município, há necessidade da participação do Ministério Público? No nono questionamento, neste terceiro vídeo que eu fiz, referente à terceira parte desse nosso trabalho, eu perguntei o seguinte: o que deve conter a petição inicial apresentada pelo município ou pelo Ministério Público para dar início à ação de improbidade administrativa? E aí eu encerrei o terceiro vídeo com esses esclarecimentos. Então eu peço para você que queira acompanhar o nosso trabalho a partir de hoje, você que está se inscrevendo agora, ou você que já é inscrito, mas que ainda não assistiu, que assista os nossos vídeos anteriores, pelo menos do assunto que eu estou tratando, que já são 3 vídeos, tá? Que estão intitulados aí no YouTube, da seguinte forma: Propositura de Ação de Improbidade Administrativa, primeira parte; Propositura de Ação de Improbidade Administrativa, segunda parte; e Propositura de Ação de Improbidade Administrativa, terceira parte. Falarei hoje sobre a quarta parte desse nosso trabalho, que vai consistir neste quarto vídeo que está sendo gravado, onde eu começo fazendo o 10º questionamento, que é o seguinte: elaborada a petição inicial pelo Ministério Público ou pelo município, o que acontecerá quando ela chega ao Poder Judiciário? Nós sabemos que o envio hoje dessa petição inicial
é feita através de processo eletrônico. Não há mais processos físicos tramitando no Poder Judiciário. A exceção daqueles que já existem, que são os antigos. Mas hoje, na maioria ou quase todos os poderes aí das comarcas do Judiciário, já têm os seus processos eletrônicos. Então não há necessidade de se levar aquela petição inicial física para protocolar no fórum, né? Hoje você manda no processo judicial eletrônico, manda pela internet, é muito mais rápido, tá certo? Então chegou lá essa petição inicial, seja aí, por processo físico nós não temos, através do processo eletrônico. Como que se faz lá? Lá ela é autuada, essa petição, ela é cadastrada, né? E esse cadastro gera um número, que é o número do processo, que vai ter como referência para a gente poder fazer o acompanhamento. E são juntados todos esses documentos. E esta petição inicial com estes documentos são encaminhados ao juiz, que vai examinar essa peça processual preliminar inicial e vai emitir o seu primeiro despacho. Se ela estiver correta, não tiver nada que ser feito, estabelece a Lei 8.429 de 92 o seguinte: se não for o caso de se fazer emenda, de se fazer complementação em prazo a ser fixado pelo juiz de 15 dias úteis, o que vai acontecer? Estando a inicial em devida forma, isso está previsto na Lei 8.429, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Está previsto esta regra no parágrafo 7º do artigo 17 da Lei 8.429 de 1992. Vamos repetir. Estando a inicial em devida forma, ou seja, não precisa de complementar mais nada. O juiz entendeu que está suficiente a documentação encaminhada. A prova já foi indicada, enfim, a petição preenche os requisitos legais. O juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido. Aqui o requerido é o réu, ou podem ser também os réus. Notificação dos requeridos ou dos réus. São as pessoas que estão sendo acionadas pelo Ministério Público ou pelo município. Então vai mandar notificar os requeridos ou os réus, os agentes públicos no caso, ou terceiros, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 dias. Por que o juiz faz isso? Primeiro, porque ninguém pode ser processado, acionado em uma defesa e ser julgado sem que ele apresente uma defesa. Essa previsão é a previsão constitucional que nós temos no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, todos aqueles acusados em processos judiciais ou administrativos também, que no caso é judicial, devem ter o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, ou seja, tem o direito de se defender. A defesa deve ser concedida obrigatoriamente ao réu ou aos réus, sob pena de nulidade do ato ou dos atos processuais praticados a partir do momento daquele instante que deveria ter sido oportunizado ao réu ou aos réus a oportunidade para se defenderem. Então, há necessidade de se fazer esta defesa. O próximo questionamento, 11º questionamento: por que o réu deve oferecer essa manifestação por escrito? Ou como que ela deve ser oferecida? O que o réu pode alegar nessa defesa? Então vocês viram que o juiz vai mandar notificar o réu para que ele faça uma manifestação prévia ou a manifestação escrita, né, prévia, dentro do prazo de 15 dias úteis. Tá certo? Para que, é o seguinte, na ação civil pública de improbidade administrativa, nós vamos ver que o réu tem duas oportunidades para se defender.
A primeira delas é essa que nós estamos tratando agora, é essa manifestação escrita que o juiz ordena que seja notificado o réu para fazer essa defesa no prazo de 15 dias, quando ele está fazendo uma análise primeira, vamos dizer assim, da petição inicial e dos documentos que foram juntados. Então, é a primeira oportunidade que o juiz dá ao réu ou aos réus para se manifestarem acerca daquela petição inicial, daquela acusação que está sendo feita contra ele ou contra eles. Então, esta é a oportunidade primeira que o réu tem. Nós vamos ver mais na frente que terá uma segunda, caso o processo vá adiante. Por quê? Porque nesta fase do processo, em que o juiz somente fez essa análise primeira da petição inicial dos documentos, ele ainda não recebeu a ação. Ele não admitiu ainda esta ação do Ministério Público ou do município. Ele quer, antes de receber esta ação, ouvir a parte contrária, ouvir o réu ou ouvir os réus. Para isso, é que ele dá essa oportunidade aos requeridos ou aos réus para se manifestarem no prazo de 15 dias, tá? Por quê? Porque ele, a partir daí ele vai ter uma versão dos dois lados e vai saber se ele deve receber essa ação ou não, tá? Isso nós vamos ver na fase seguinte. Nesta manifestação preliminar, o que os réus, ou o que o réu pode alegar ao juiz? Eles vão dizer ao juiz o seguinte: olha, esta petição pode ser, por exemplo, vou dar alguns exemplos que ele pode alegar na sua manifestação. Nessa manifestação, que é uma defesa, ele pode utilizar-se de todos os meios legais cabíveis, tá? Alegar toda a matéria de direito que for possível, toda a matéria de fato, para rebater aquela acusação. Então ele pode alegar, por exemplo, que a petição inicial não pode ser recebida, que ela deve ser indeferida, porque o réu não se ateve às regras ou os requisitos previstos nos artigos 319, nos incisos 1 a 6 do Código de Processo Civil, e nem nas exigências da própria Lei de Improbidade Administrativa, porque faltou documento ou coisa nesse sentido. Então, aquilo que o juiz talvez não tenha percebido, ele vai voltar novamente para uma análise do juiz. Se o juiz entender que faltou alguma coisa, ainda ele poderá dar uma oportunidade para que o réu faça uma emenda à inicial ou complemente alguma coisa que esteja faltando, que o juiz vai indicar o que ele quer que complemente. Então, é uma primeira alegação. Uma segunda alegação, por exemplo, estou dando exemplos, que o réu pode alegar, se ocorrer essas hipóteses, é que a ação foi proposta no lugar errado. O foro não é o competente. Por exemplo, a ação não poderia ter sido proposta na Justiça Estadual, teria que ter sido proposta na Justiça Federal, porque a discussão envolve, por exemplo, verba pública. É uma hipótese. Então, o juiz pode, nesse caso, apreciar essa questão antes de receber a petição inicial. Se ele entender que o caso não é para a Justiça Estadual, onde foi proposta, ele vai encaminhar aquela petição para a Justiça Federal, para que o processo tenha seu seguimento naquela localidade ou naquele foro competente. Tá? Ele pode ser alegado também pelo requerido a ocorrência da chamada prescrição da aplicação das sanções previstas no artigo 12, nos incisos de 1 a 4 da Lei de Improbidade Administrativa. Ou seja, ele pode dizer o seguinte: olha, não pode aplicar isso aqui mais, porque já passou mais de 5 anos da data em que terminou o mandato, por exemplo, do prefeito. É uma alegação que ele pode fazer neste momento, utilizando daquelas regras que nós estudamos no artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, nos incisos de 1 a 3. Lá traz as hipóteses de prescrição, quando é servidor público, quando é agente político, nós já tratamos deste assunto. Então, é uma forma também do juiz examinar a questão. Pode ser alegado também pelos réus uma outra questão,
que é a inexistência de improbidade administrativa, ou seja, ele demonstrar que aquele fato narrado pelo município contra ele ou pelo Ministério Público não caracteriza ato de improbidade administrativa, ou seja, não se amolda ou não se encaixa em nenhuma daquelas modalidades previstas nos artigos 9º ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Vai levar isso também para que o juiz reaprecie essa situação. E também pode alegar que a via eleita pelo autor, a via escolhida, o tipo de ação, é inadequada para a discussão daquele fato narrado. Porque aquele fato pode ser um fato ilegal, devendo ser responsabilizado o seu autor, mas não é um ato praticado ímprobo. Então não pode ser tratado através da ação de improbidade administrativa. A via eleita é inadequada. Pode ser de uma ação de indenização que o município pode propor contra terceiro, para receber algum determinado numerário, alguma indenização por lesão ao patrimônio público, mas que não constitui ato de improbidade administrativa. Tá certo? Então são esses os fatos que devem ser alegados. Bom, muito bem. Aí vem então o 12º questionamento que eu faço, e aqui fica também o último questionamento, tá certo? O 12º questionamento. O que eu indago aqui para vocês? Eu digo o seguinte: apresentada a manifestação por escrito, essa manifestação que nós já falamos, que é a primeira defesa que o réu apresenta, que seria chamada também de defesa preliminar ou defesa prévia na ação de improbidade administrativa, ela é encaminhada para apreciação do juiz. Ao analisá-la, o que deve fazer o juiz? Nós estamos aqui no chamado juízo de admissibilidade ou não da ação por parte do juiz. Com base na petição inicial, com base na defesa preliminar apresentada pelo requerido, o juiz vai fazer uma análise desses fatos. Vai analisar a narrativa dos fatos, vai analisar a documentação apresentada, as provas requeridas pelo autor e vai confrontá-la com aquilo que apresentou o requerido na sua defesa, com os documentos, por exemplo, que ele tenha juntado, pela questão de direito que ele pode ter alegado, como as questões preliminares que ele pode ter alegado em sua defesa, como até mesmo a questão de mérito, como a inexistência, vamos dizer assim, de improbidade administrativa. Muito bem, o parágrafo 8º do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa diz o seguinte: recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade administrativa, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Então, nesse juízo de admissibilidade da ação, o juiz vai proferir uma primeira decisão nos autos deste processo. Uma primeira decisão que poderá consumar na rejeição da ação. Ou seja, a questão vai morrer aqui. Para o juiz morre aqui. Por quê? Porque ele pode entender que este fato narrado ou este ato praticado pelo agente não caracteriza a improbidade administrativa, ou que a ação é improcedente, não é? Ou que a via eleita é inadequada. Então, diante desse quadro de estudo e de apuração, o juiz pode matar esta ação civil pública neste momento. Ou seja, a ação será rejeitada, mas para que ela seja rejeitada, há necessidade de que haja uma decisão fundamentada do magistrado, sob pena de nulidade na decisão. Não basta o juiz simplesmente escrever rejeito a ação.
ponto, e assinar. Ou rejeito a ação com base nos documentos apresentados pelo réu, ponto. Também não basta. Ele tem que entrar na análise disso aí, explicar por que ele está rejeitando a ação. Às vezes ele vai ter que analisar nesta fase já o mérito mesmo, para dizer que não houve, por exemplo, improbidade administrativa. Então ele vai rejeitar a ação e o processo morre nesta fase. Obviamente que poderá haver recurso. E sobre esse recurso eu falarei com vocês no próximo vídeo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa matéria colocada hoje neste nosso quarto vídeo, nessa quarta parte de análise dos atos de improbidade administrativa. Espero que você continue acompanhando aí os nossos vídeos, que nós publicamos todas as terças-feiras, tá? Nós vamos ter agora o recesso aí do Poder Judiciário, mas nem por isso nós paramos aí com nossos vídeos. Mesmo nesse recesso aí que nós teremos agora, final de dezembro e começo de janeiro, até janeiro, os nossos vídeos continuarão sendo publicados pela minha amiga, pela minha assessora, Cíntia, que muito colabora comigo neste canal, tá? Então eu quero te agradecer nesse momento que você está participando comigo aqui, certo? De todo esse nosso trabalho, você tem uma grande participação nisso tudo. A você que nos assistiu, deixa aí o seu ok. Você que está assistindo pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal. E até a próxima, se Deus quiser.